como vocês podem melhorar a competência 4, ou seja, a coesão do texto de vocês? Primeiramente, vocês precisam entender que vocês têm que ter um repertório diversificado de elementos coesivos. O que isso significa? Que vocês vão evitar repetições desses elementos coesivos no seu texto. Por quê? Porque se você fica repetindo, por exemplo, você fica repetindo o porém várias vezes, o que isso acarreta no seu texto? Você vai demonstrar para o seu avaliador que você não tem uma diversidade de elementos coesivos. Então, você precisa colocar em prática vários elementos coesivos dentro do seu texto. Automaticamente, quanto mais você utiliza, você vai memorizando e aí você vai diversificando cada vez mais. A dica que eu dou, primeiramente, você precisa estudar as duas tabelas de elementos coesivos que eu coloquei na apostila de vocês. Tem uma tabela que ela é específica de operadores argumentativos, tem outra tabela que ela traz os elementos coesivos de maneira geral. Então, o que é que você precisa fazer? Estudar aquelas tabelas, tentar utilizar uma quantidade grande de elementos coesivos nos textos de vocês, e aí, na medida que vocês vão utilizando, automaticamente vocês vão memorizando esses elementos coesivos. Outra coisa importante é você entender qual é o sentido de cada elemento coesivo, né? Qual o sentido que ele coloca dentro do seu texto. E para isso, você precisa entender que você não pode pegar qualquer elemento coesivo e jogar lá no seu texto ou em qualquer lugar, né? Ele tem que estar adequado a todo o contexto e ele vai depender do sentido que você quer colocar ali naquele trecho, tá? Então, a dica que eu dou também é você, além de memorizar os elementos coesivos, entender em qual contexto ele pode ser utilizado. E lá nas tabelas que eu já falei para vocês, tem explicando qual é o contexto no qual eles podem ser utilizados, tá bom? Então, vocês precisam fazer um estudo contínuo em casa dessas tabelas. Tem uma coisa muito importante também, que é com relação ao uso dos operadores argumentativos. Eles vão dar uma pontuação maior no texto de vocês. Então, vocês precisam utilizar os operadores argumentativos de uma maneira mais ampla. Então, eles precisam aparecer em maior quantidade no texto de vocês para que vocês tenham uma nota máxima. Além disso, vocês têm que entender, né, que esses operadores argumentativos precisam aparecer dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. Então,